Meu Deus, não posso chorar. Por favor, me ajuda. Oi, meus amores, tudo bem? Gente, tem muito tempo que eu não apareço aqui, hein? Tem muito tempo que vocês não veem essa cara aqui, hein? Pois é, gente, eu dei uma boa sumida aqui do canal. Acho que tem 4 meses que eu não gravo vídeo pra vocês, mais ou menos isso. Também dei uma sumida do Instagram, como se já não bastasse o YouTube, também sumi do Instagram. E, gente, eu queria muito pedir desculpa pra vocês, mas eu não tava numa fase boa da minha vida. Meu Deus, eu não posso chorar, não. Tá. Eu não queria transparecer isso pra vocês. Eu não queria mostrar isso pra vocês. Porque ao mesmo tempo eu pensei, poxa, eu sou um ser humano. Eu tenho emoções, tenho dias bons, tenho dias ruins. Então, nada mais justo do que também mostrar esse meu lado, certo? Bom, gente, hoje eu tô gravando aqui um cenário totalmente despretensioso. Sentei aqui no chão pra gravar pra vocês, com fone, porque tá tendo obra aqui do lado, não tenho a menor condição de gravar sem isso. E assim, de maneira bem simples, eu vim contar pra vocês o que aconteceu na minha vida, o que tá acontecendo, o que vai acontecer. Vocês são meus amigos, eu não podia deixar vocês de fora disso de jeito nenhum. Já contei, assim, que eu tenho algo pra falar pra vocês lá no meu Instagram. Se você não me segue, eu vou deixar aqui embaixo pra você ir lá conferir, me seguir e acompanhar também. E vocês ficaram muito curiosos e para que vocês consigam compreender melhor, eu vou contar um pouquinho da minha história. Bem resumidamente, vou tentar fazer com que esse vídeo não fique longo, mas vou contar um pouquinho para vocês, um pouquinho da minha história e por que eu tomei essa decisão. Que eu falo para vocês que não foi minha essa decisão, não foi algo que eu queria, assim, meu Deus do céu. Mas foi algo que Deus colocou no meu coração e eu vou explicar isso pra vocês. Há 5 anos atrás, 5 anos e alguns meses atrás, eu vim pra São Paulo. Antes era assim, pra quem não sabe, eu sou baiana, eu sou de Jacobina, interior da Bahia, é uns 300 e poucos quilômetros de Salvador. E lá interior é uma cidade muito bonita, mas, assim, é uma cidade que me trouxe muitas alegrias e muitas tristezas também. Ó, vocês perdoam se eu chorar, porque eu sou uma pessoa emotiva, eu sou uma pessoa chorona, estou de TPM, provavelmente eu vou chorar nesse vídeo, mas tudo bem. A minha infância, metade da minha infância, minha adolescência não foi aquela coisa toda, sabe? Foi na minha infância meus pais se separaram. E eu fiquei muitos anos sem ver minha mãe, enfim. Essas histórias assim não vêm ao caso agora. Meus pais se separaram, sofri muito nessa época, entrei em depressão nessa época e eu sofri demais. Assim, sofri muito. Não tô falando isso pra vocês ficarem com dó, com pena ou com nada assim, porque é uma doença muito complicada e, enfim. Fui passando, foi chegando a minha adolescência, também não era aquela coisa toda assim, mas eu tinha amigos que me deixavam muito forte, muito feliz. E todos que passaram por esse momento comigo, que passaram a adolescência comigo, sabem, quem tá assistindo sabe. E eu sou muito grata a eles. Quando foi o meu terceiro ano, em 2014, eu tinha 15 anos. E aí eu fiz o Enem, não estudei pro Enem e consegui passar, não sei como. Passei numa faculdade, a primeira que eu coloquei a opção foi pra cá, pra São Paulo, por conta da minha mãe. Falei, vou tentar. Coloquei pra São Paulo, não era minha opção, não era algo que eu, no fundo do meu coração, queria, não era algo que eu queria vir pra cá. Mas eu fiz isso, porque eu falei, pelo menos tem minha mãe lá. Coloquei para enfermagem, passei em enfermagem, tinha colocado depois para outras faculdades da Bahia, também tinha passado, mas eu preferi vir para São Paulo, foi a primeira
o primeiro resultado que saiu, e aí no impulso e emoção por, eu tô saindo do colégio, meu Deus, passei na faculdade, Senhor, que loucura, sabe? Porque eu nunca fui uma aluna top da escola, eu era aluna mediana, não era nem ruim, nem mal. E aí eu fiquei muito surpresa por já ter passado assim de cara na faculdade, eu fiquei muito eufórica, muito surpresa, aquele calor da emoção, não sei o quê. E aí acabei indo para São Paulo. Chegando em São Paulo, eu cheguei no mesmo dia de... Eu cheguei no último dia da inscrição da faculdade, me inscrevi, no mesmo dia já fui procurar emprego, graças a Deus arrumei um emprego aqui em São Paulo, eu fui fazendo a minha vida. Isso eu tinha acabado de fazer 16 anos, tinha um mês que eu tinha feito 16 anos. E aí fui, né, trabalhando, estudando, aquela correria, para um adolescente, 16 anos, adolescente, era uma vida complicada, estudar e trabalhar, não sei o quê, mas eu entendia que aquilo ali era necessário, né, para que eu conseguisse construir algo no futuro. Beleza, fui vivendo aqui em São Paulo, não saía muito por ser menor de idade, né, também tinha muito medo. Enfim, morava com minha mãe, meu padrasto e a minha irmã. O meu atual noivo, que na época era meu namorado, depois de 1 ano e meio que eu vim pra cá, a gente reatou um lancinho que a gente tinha de anos atrás. A gente reatou, a gente acabou namorando sério. E aí logo depois ele me pediu em noivado, um ano e meio depois eu acho que ele me pediu em noivado. Só que eu estava fazendo faculdade em São Paulo, eu não queria voltar para Jacobina, ele veio para cá morar comigo, né? Alugamos uma kitnetzinha, compramos as coisas e ficamos ali por um tempo. E logo depois de 2 anos e meio que eu estava cursando a faculdade, eu estava bem feliz na faculdade já. Eu já estava sentindo que não era aquilo que eu queria. Mas eu tinha muito medo de sair da faculdade e decepcionar meu pai, né? Então eu fui empurrando com a barriga. Na verdade, depois de 1 ano de faculdade, eu já senti que não era aquilo que eu queria, mas eu continuei empurrando com a barriga. Eu falei, não, vou concluir o curso, beleza, né? Mudamos para essa nova casa. Depois de um tempinho, eu recebi outra proposta de emprego, entrei nessa última empresa que eu trabalhei. E logo depois de uns 6 meses eu resolvi tentar a faculdade de estética, porque pelo que eu vi era o que mais se encaixava com o que eu gostava de fazer. Maquiagem, tratamentos faciais, beleza e etc. Eu falei, então deve ser estética, não é possível. Alguma coisa tem que se encaixar comigo. E aí foi passando o tempo, fui me sentindo mais completa, um pouco mais feliz, mas sempre com o coração meio que partido, né? Porque eu tinha, assim, o restante da minha família inteira lá na Bahia e toda vez que ia, era aquela coisa, né, gente, assim, quem passa por essas coisas sabe. Gravei até um vídeo pra vocês do ano passado, voltando pra Bahia. Fui passar as minhas férias lá ano passado, a metade do ano, né? Em julho, acho que foi em julho. E foi muito emocionante porque eu tinha 2 anos sem ir lá. Eu não tinha ido lá porque eu não tinha condições. Não conseguia ir. Quando eu voltei de férias, foi assim, eu já estava passando por alguns problemas nesse trabalho. Eu e mais 2 amigas que trabalhavam comigo. E, gente, assim, foi a pior época da minha vida. Não vou citar nome, obviamente. Não vou me prolongar a respeito disso. Não vou falar o que aconteceu. Mas foi a pior época da minha vida. Eu voltei a ficar depressiva. Mexeu muito com o meu emocional. E foi uma época bem conturbada, assim, pra mim. Onde eu achei que eu estava enlouquecendo já. E o apoio do meu esposo foi muito importante, assim, pra mim. Eu falo esposo porque a gente já mora junto há mais de 3 anos, então já é esposo. E eu sem querer contar nada pra minha família, né? Pra também não preocupar. Eu não tinha forças pra fazer nada na minha vida. Nada na minha vida. Eu simplesmente estava ali. Só o corpo presente, entendeu? Era tipo isso. Depois eu saí desse emprego. Depois de uns 4 meses. Depois de uns 3 meses aconteceram uns problemas. E eu saí desse emprego. Aí eu falei assim, vou então agora trabalhar pra mim, com a estética, porque eu já atendia, mas atendia assim muito pouco. Eu tinha o meu sonho de abrir o meu estúdio, mas gente, nada dava certo. Parecia que era
alguma coisa falando assim, não vai dar certo, não é pra dar certo. E eu insistia, porque eu falava, não, por que não tá dando certo? Nada dava certo. Eu ia tentar alugar um espaço, eu sempre tava, já alugava antes de eu fechar com a imobiliária. Eu ia tentar ver uma sala e às vezes era muito esquisita, assim, eu não gostava. Eu falava, não, como que eu vou trazer meus clientes pra cá? Eu comecei a planejar o meu curso de automaquiagem e sempre vinha alguma coisa, algum empecilho, alguma coisa, e eu falava, meu Deus do céu, não vai dar certo. E aí eu ficava muito nervosa, mas como eu me apeguei muito em Deus ano passado, por conta dos problemas que eu tava passando no meu antigo serviço, eu não reclamava. Eu não falava, meu Deus, por que não tá dando certo, não sei o quê. Não, eu não ficava assim. Eu ficava, poxa, mas o que tá acontecendo? Eu tentava entender, entendeu? Eu tentava entender o que estava acontecendo, por que não estava dando certo. Mas eu não ficava reclamando. Eu não ficava reclamando de nada. Eu tentava não reclamar. Eu falei, meu Deus, será que é olhado? Fiquei pensando, né? Será que alguém botou olhado em mim? Aí eu começava a orar. Eu falava, meu Deus, o que tá acontecendo? Gente, eu não entendia. Era uma loucura, minha cabeça era uma loucura. Enfim, nada dava certo, nada que eu tentava fazer dava certo. E aí chegou uma época que eu precisei repensar o que eu ia fazer, se eu parava de estudar ou tentava estudar em casa, porque Lourenço não ia conseguir bancar tudo sozinho. Não ia conseguir pagar as contas sozinho, porque a gente sempre dividiu tudo certinho, e aí só ele pra ficar pagando tudo, aluguel, carro, água, luz, telefone, internet, tudo sozinho, então não ia ter como. E aí eu pensei, eu vou ter que parar de fazer faculdade, porque ele não vai conseguir me ajudar, eu não vou conseguir ajudar ele, tá muito complicado. E aí foi a época que eu comecei a pensar em abrir mão dos meus estudos. E ele chegou pra mim e falou assim que não era pra fazer isso, que a gente ia dar um jeito e que não era pra parar. Tentei ajeitar mais as minhas redes sociais, eu fiz a minha logo nova, eu fiz meus cartões de visita. Eu tentava levar sempre o melhor para as pessoas, a minha clientela sempre me elogiava muito e eu sei que eu faço um bom trabalho, eu sei do meu valor, entendeu? E nisso eu sempre acreditava, eu falava, eu acho que não é a minha hora. Era isso que eu pensava, não é a minha hora, não é a hora de dar certo. Não sei o porquê, não vou ficar me questionando muito, mas eu sei que não é a minha hora. Eu sempre orava, sempre pensava isso. Deus tem o melhor pra mim, não é agora, não é aqui, não é no lugar que eu quero. Eu não sei onde é, eu não sei, mas eu não sei. E aí, Lourenço pegou férias agora em mês passado. Fomos pra Bahia, passei esse tempinho lá. Eu aproveitei que era o primeiro mês de aulas da faculdade e não tem muita coisa. Eu pensei, vou pra lá, vou ficar com minha família, porque eu estava a ponto de enlouquecer, porque além disso tudo que estava acontecendo, passei por alguns problemas em casa também, algumas coisas aconteceram aqui, que também eu não venho ao caso falar a respeito. Estava a ponto de ficar louca, louca mesmo, sem exagero, eu estava enlouquecendo. E aí eu falei, eu preciso ficar com minha família. Fui, não gravei vídeo pra vocês, não quase nem apareci no Instagram praticamente. Eu tava aproveitando muito minha família, tentando espairecer mais, relaxar minha cabeça. Também meu irmão nasceu. Quando encontrei algumas amigas lá, a gente conversou a respeito de Jacobina e tudo mais. Eu falava, não, gente, mas meus planos não é voltar agora, por conta disso, disso e disso. Eu botava muitos obstáculos, na verdade. Eu falava que não ia dar certo porque lá tem muita concorrência, dá certo porque é a cidade é pequena, então tem muita gente fazendo a mesma coisa, eu podia não ter clientela, não ia dar certo por vários motivos. Eu falava muita coisa, eu falava assim, não, Jacobina, eu acho que deu o que tinha que dar pra mim, não, acho que eu só volto a viver lá já com alguma coisa, se eu for abrir uma empresa X, se eu já tiver um bom dinheiro guardado, enfim, eu não vou voltar agora. E era o que eu falava, batia no pé, eu falava pra todo mundo que vinha conversar comigo daqui e de lá, eu falava que eu não ia voltar agora. E aí, no dia seguinte que eu conversei isso com essas minhas amigas, eu acordei
e Deus falou comigo. Foi muito claro, não consigo explicar a maneira como foi, não consigo explicar, é indescritível assim. Ele me falou para eu voltar. Ele foi muito claro e ele falou para eu voltar. Volta pra cá. É aqui que você é feliz. É aqui que você vai construir sua vida. As coisas não estavam dando certo porque o seu lugar não é lá. Você já aprendeu o que você tinha que aprender por lá. E ele foi me falando isso, entendeu? Me falando que o meu lugar não era mais aqui. Que aqui eu conseguia pegar alguns frutos, mas que meu lugar não era mais lá. No caso, falando de São Paulo. Eu achei que eu tinha enlouquecido, gente. Eu achei que eu tava louca de pedra. Eu falei assim, não é Deus falando comigo, não. Achei, não é Deus falando comigo, não. E comecei a duvidar. Beleza. Acordei, achei que eu tava louca. Acordei assim, meio que, tipo assim, zumbi, doida. Falei, não, pô. Não foi Deus que falou comigo, não. Como eu falei pra vocês, né? Eu colocava muitos obstáculos, muitas dificuldades pra voltar. A partir desse dia, nesse mesmo dia, ele começou a me mostrar soluções pra todos os obstáculos que eu tinha na minha cabeça, sabe? Mostrando que era só coisa na minha cabeça. Até então, eu tava duvidando muito, né? Daquilo que eu tava ouvindo, daquilo que ele tava me mostrando. Eu tava duvidando. Então, ele ia me mostrando as soluções. Não vou falar aqui tudo, mas ele ia me mostrando as soluções como quem diz assim: você tá duvidando disso? Então, aqui, ó, a solução. Você tá duvidando do teu potencial? Aqui, ó. Ó o que você é. Você tá duvidando que, vamos supor, que você vai conseguir divulgar seu trabalho? Ó, aqui a solução, sabe? Ele ia me mostrando. Você tá duvidando que... De tudo, ele foi me mostrando. Daí, uma das minhas preocupações era a minha faculdade. Eu falei, mas tem a minha faculdade. E é isso, eu pensando e conversando com ele. Mas tem a minha faculdade. Aí, eu falei, vou procurar na internet. Achei uma faculdade que tem lá, com o mesmo curso, com tudo muito assim, muito parecido mesmo. Eu falei, beleza, consigo transferir? Tinha opção de transferência, tem faculdades que não tem. E aí, beleza, falei, ok, faculdade, check. E aí eu fiquei, caramba, que doido. Tá, mas não é só isso. Ainda falta o quê? Uma moradia. Preciso morar em algum lugar, não vou ficar na casa dos meus pais. E no dia seguinte, olha que loucura. Minha tia chega lá em casa. Ela parece um condomínio, que são várias casas, assim, próximas no mesmo terreno, da mesma família, e uma garagem só pra todo mundo, entendeu? Tipo um condomínio. E aí minha tia chegou falando que a casa dela tava alugando, que tava reformada, e que ela tava alugando a casa dela. Daí o meu tio falou, né, que a mãe da esposa dele tava querendo se mudar, que não sei o quê. Eu sei que foi passando os dias, e aí eu fui pensando, será que eu pergunto a respeito da casa pra minha tia ou não? Será que eu pergunto ou não? Algo me dizia pergunta e algo também me dizia não pergunta. Aí eu peguei e perguntei pra ela num dia, tia, você tá alugando sua casa, né? Qual o valor? Como que é a casa? Tem quantos quartos? Não sei o quê. Porque eu já tinha visto a casa dessa minha tia. Fica, inclusive, gente, do lado da casa do meu pai. A casa do meu pai fica aqui. Aqui tem a esquina. E é nessa rua, dessa esquina, que é a casa da minha tia. Aí ela falou assim, ah, pra quem é? Aí eu acho que ela achou que eu tava querendo indicar a casa pra outra pessoa. E aí eu falei, ah, é só por curiosidade minha mesmo, pra saber, né? Aí eu joguei verde, assim, eu falei assim, ah, porque Lourenço tá pretendendo voltar pra cá, porque meu esposo, ele sempre quis voltar pra Jacobina, sempre quis voltar, sempre quis voltar. Eu sempre falava que não, que eu não queria voltar agora, que só depois de uns anos, que eu não queria voltar, e enfim, eu ficava batendo na tecla que eu não queria. E aí eu joguei verde e falei que Lourenço que queria voltar, tava querendo voltar, e aí eu tava vendo a respeito disso, eu queria pesquisar sobre as casas, ver mais ou menos a média de valores. Porque eu já tinha olhado na internet antes, e eu tava achando casas com valor acima do que daria pra gente pagar. E aí eu queria saber a média de valores, né?
E aí ela falou assim, ah, mas a casa é muito grande pra vocês dois. A casa tem 3 quartos, então eu vou ver com outra pessoa pra vocês, tá bom? Aí eu fiquei toda xoxa, eu falei, tá bom, tudo bem. E aí deixei passar, passou uns 4 dias e nisso eu sabendo por outras pessoas, né, por os meus tios, primos, enfim, que a casa tava recebendo muita visita, era visita de manhã, visita de tarde e nada de fecharem com essa casa. E aí toda vez que eu ia perguntar, ainda tava disponível. Eu falava, poxa, mas tanta gente visitando assim, tanta gente interessada e ninguém fechou essa casa. Aí eu soube por alto que a mãe da esposa do meu tio meio que tinha desistido da casa, alguma coisa assim. E aí eu peguei depois, isso foram passando os dias, gente, foram passando os dias, passou mais de 7 dias. E aí eu cheguei na minha tia, tia, você vai vir pra cá hoje? Se você vier, eu preciso falar com a senhora. Aí eu conversei com ela, eu falei assim, ó, tia, a casa ainda a casa ainda tá disponível? Ela falou assim, a casa tá disponível ainda, você vai querer? É. Aí ela falou brincando. Aí eu falei, eu quero visitar com o Lourenço. Aí a gente foi visitar no dia seguinte. Gente, como quem não quer nada. Não tinha certeza de nada. E aí eu cheguei lá, a gente gostou muito da casa, gente, muito, muito, muito. Minha tia falou pra mim que ela infelizmente não conseguiria segurar pra gente, se a gente desse certeza que fosse voltar, ela não conseguiria segurar a casa pra gente, porque ela precisava pagar os pedreiros que reformaram a casa. Então ela precisaria alugar, independente para quem fosse. Então a primeira pessoa que chegasse com o dinheiro em mãos, ela ia alugar. Eu falei pra ela, poxa, eu entendo super, eu vou tentar providenciar o dinheiro. Ela também falou que estava recebendo muita visita, mas o pessoal não estava fechando, estava deixando para confirmar daqui a uns 10 dias. Aí eu falei, meu Deus, se essa casa alugar, onde é que a gente vai morar? Porque eu já tinha pesquisado antes e eu não tinha encontrado nada desse valor. Resumo, dia seguinte eu consegui arrumar o dinheiro para reservar a casa. E aí eu fui lá fechar com minha tia. Quando eu cheguei para fechar com minha tia, eu fechei com ela, gente, paguei. Era 2h30 da tarde, 2h40 da tarde. Uma hora depois, chegou uma senhora, essa mãe da esposa do meu tio, com o dinheiro em mãos também, para poder alugar a casa. Uma hora depois de eu fechar a casa com minha tia. E aí, essa senhora desceu, falou assim, ai, eu não sabia que você tinha alugado, não sei o quê. Eu falei, ai, dona Ana, me desculpe, eu, na verdade, ainda tô tentando assimilar tudo isso na minha cabeça, mas a gente vai voltar pra cá. E eu fiquei, meu Deus, é isso mesmo que tu quer que eu faça? Porque se eu chego uma hora depois disso, eu poderia não estar com essa casa. Deus estava segurando essa casa para mim. Não é possível. Essa casa já estava anunciada há um tempo. Muita gente interessada, gente. Sério, vocês não têm ideia. E Deus segurou para mim. Porque quando eu fui visitar a casa, eu saí de lá pensando, né? Essa casa já tá com anúncio há muito tempo, já recebeu esse tanto de visita e não alugou ainda, ou Deus tá segurando pra mim, ou tá segurando pra outra pessoa que tá precisando mais. Eu só queria falar pra vocês, tipo assim, eu não tinha vontade de voltar. Eu não tinha, eu tava insistindo muito em ficar aqui, porque eu pensava que é o melhor lugar pra mim, aqui eu tenho mais oportunidade, tanto pro YouTube, quanto pra algum trabalho pro Instagram, com alguma marca X, quanto para estudos. Aqui eu tenho tudo que eu preciso. Aí eu pensei, eu tenho tudo que eu preciso aqui. Era o que eu pensava, entendeu? Falava que eu tenho mais oportunidades do que lá. E qual o preço que eu pagava disso? A minha felicidade. Porque aqui eu não era feliz. Você tá entendendo? Pensava que eu não poderia ir embora assim, chegar lá sem nada. Olha o tanto de coisa que eu aprendi aqui. Olha a pessoa que eu me tornei aqui. Olha o que São Paulo fez comigo. Olha o que a vida fez comigo. Eu sou completamente diferente do que quando eu cheguei. Eu vivi muita coisa. Eu aprendi muita coisa. Eu tenho uma bagagem muito grande para levar para lá. Por que eu não daria certo lá? Só que isso não estava na minha cabeça. É algo que Deus colocou na minha cabeça naquele dia. Fez eu começar a pensar. Me deu respostas.
me deu respostas para todas as dificuldades, empecilhos e obstáculos que eu colocava na minha frente para poder voltar. E, gente, outra coisa, eu falei para vocês antes que eu tinha muita vontade de abrir o meu estúdio e que aqui não estava dando certo. E nessa casa tem 3 quartos, inclusive um dos quartos é bem grande e dá para eu fazer o meu estúdio lá. E foi o que me deixou mais encantada. Que eu pensei, eu não vou precisar pagar um ponto comercial. O ponto comercial já vai ser na minha casa, vai ser a minha casa e o meu trabalho. Não preciso gastar mais com isso. Agora, o recado que eu queria dar pra vocês com tudo isso é: saiba escutar as coisas. Saiba sentir as coisas. Aprenda a fazer isso, comecem a trabalhar isso em vocês. Às vezes as coisas não estão dando certo, ou não tem que ser como você quer, ou não tem que ser naquela hora, ou não tem que ser naquele lugar. Saiba compreender, saiba entender os sinais e saiba ouvir Deus. Eu não sei no que você acredita, mas escute a sua intuição. Se você não acredita em Deus, siga o seu coração. Por isso que eu dei uma sumida, gente. Como eu falei pra vocês, eu não tava bem. E hoje eu tô muito feliz com a decisão que eu tomei. Não era algo que estava no meu coração agora, mas foi algo que foi colocado no meu coração agora. Eu sinto que São Paulo me trouxe muita coisa boa, sabe? Muito conhecimento, muitas amizades boas que eu fui levar pra vida inteira. Foi um lugar que me fez crescer sem ter passado por isso, sem ter vindo pra cá, sem ter passado por tudo que eu passei aqui, por tudo que eu vivi aqui. Eu não sei dizer como eu seria se tivesse pulado essa etapa da minha vida, esses 5 anos. Eu não sei dizer como eu seria, como eu estaria hoje, eu não sei. Provavelmente com uma cabeça menos madura do que hoje, talvez. Menos responsável do que hoje, talvez também. Eu não sei dizer. Mas eu sinto que morar aqui já não é mais uma opção pra mim. Hoje eu consigo compreender o porquê que as coisas não estavam dando certo, sabe? Que não era pra ser aquilo, não era pra ser naquele lugar, não era pra ser naquela hora, não era pra ser daquele jeito que eu queria, era pra ser do jeito que ele queria. Vim contar pra vocês que a gente sim está voltando pra Bahia, estamos voltando pra Jacobina. Queria muito compartilhar isso com vocês, eu não ia conseguir ficar sem fazer isso, sem contar um pouquinho, desabafar. Desculpa se o vídeo ficou longo, provavelmente ficou, porque eu falo demais. E eu também vim avisar que vocês vão estar junto com a gente nessa. Eu vou filmar tudo. A gente vai ter que ir pra Bahia de carro, porque a gente tem um carro aqui, não temos condições de pagar um daqueles transportes que levam carros, a gente não tem condições. E para atualizar vocês, nossa casa estamos vendendo tudo da nossa casa desde quando a gente chegou no domingo, sem ser esse que passou, hoje é dia 22, a gente voltou no dia 13 e a partir do dia 14 já comecei a vender as coisas da minha casa. Então a gente tá vendendo tudo porque a gente não tem como levar as coisas que tá aqui, a mudança ficaria muito cara. Obrigada por assistir até aqui. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like. Se inscreve no canal, por favor. Estamos próximos aos 2.000 inscritos. Comenta o que você quiser comentar, que eu vou ler e vou responder com muito carinho pra você, tá? Beijo e até mais. Tchau!